Good morning. Primeira série, how's it going? Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, estamos entrando aí na nossa 18ª semana de aulas remotas da Escola Educar. E hoje nós vamos dar seguimento aí ao capítulo 7, quase finalzinho do capítulo 7 já. E vamos falar sobre prepositions of place e alguns phrasal verbs com o verbo to get, ok? Vamos lá então. Coloquei para vocês aí uma imagenzinha, deixa eu colocar esse negocinho aqui. Coloquei para vocês uma imagem de preposição aqui. Temos lá behind, in front of, next to, between, near, above, below, and on. Então, ó, behind, aqui a referência de vocês aqui é a bolinha verde, tá bom? Então, a bolinha está atrás do cubo, behind. In front of, a bolinha está na frente, né? Ou à frente. Next to, ela está próximo, né? Bem do ladinho. Depois, between, entre dois, né? Near, próximo. Above, em cima, né? Sob, né? Aliás, sobre, né? Below, ela está abaixo. In, dentro. E on, sobre, mas um sobre é diferente desse above. O above a gente pode também traduzir como a mesma preposição, a gente pode usar over, tá? Que é um sobre, mas é um sobre sem encostar no objeto. O on já encosta, ó, tá vendo aqui? O on já encosta, tá bom? Então aí é só uma ilustração para ajudar vocês aí a memorizar. Então vamos ver lá. In front of. Eu tenho lá exemplos. A band plays their music in front of an audience. Então, uma banda toca sua música em frente ou na frente da the audience significa público, plateia, tá? The teacher stands in front of the students. Então, o professor ou a professora permanece de pé na frente dos estudantes. Behind is the opposite of in front of. Então, behind é atrás, é o oposto de in front of, né? E significa at the back, né? A parte de trás de algo. When the teacher writes on the whiteboard, the students are behind him or her. Então, quando o professor ou a professora escreve no quadro branco, os estudantes estão atrás dele ou dela. Who is that person behind the mask? Quem é aquela pessoa por trás da máscara? I slowed down because there was a police car behind me. Então, eu diminuí a velocidade porque havia um carro da polícia atrás de mim, behind me. Between, agora, normalmente se refere a algo que está no meio de dois objetos ou duas coisas. There are mountains between Chile and Argentina. Então, tem montanhas entre o Chile e a Argentina. The number 5 is between the number 4 and 6. O número 5 está entre o 4 e o 6. There is a sea in the English Channel between England and France. Então, existe o mar, né? Um canal inglês ali, né? Entre a Inglaterra e a França. Across from and opposite significam a mesma coisa. It usually refers to something being in front of something, but there is normally something between them, like a street or a table. It is similar to saying that someone or place is on the other side of something. Então, quando eu tenho a palavra, as duas palavrinhas across from ou então opposite, significa que é do outro lado oposto, tá? I live across from a supermarket, ou seja, it's on the other side of the road. Então, eu moro do lado oposto ao supermercado. The chess players sat opposite each other before they began their game. Então, os jogadores de xadrez se sentam do lado oposto um ao outro antes de jogarem, tá? Então, eles estão sempre in front of each other, tá? Do lado oposto, da mesa, no caso, né? Seguindo aí, temos aí next to e beside. Então, next to significa próximo a, ou beside, que é ao lado de, né?
significam a mesma coisa, tá? Normalmente se referem a coisas ou pessoas que estão do lado de outras coisas ou pessoas, né? Então, temos os exemplos lá. At a wedding, né? Naquele casamento, the bride stands next to the groom. Então, a noiva permanece de pé, próxima ao noivo. Guards stand next to the entrance of the bank. Então, os guardas permanecem próximo à entrada do banco. He walked beside me as we went down the street. Então, ele caminhava ou caminhou ao meu lado quando eu descia a rua. In this part of town, there isn't a footpath beside the road. Então, nessa parte da cidade não havia passeio, né, calçada, né, ao lado da estrada. So you have to be careful, né? Aí a continuação, tá, gente? Então, você tem que tomar cuidado. Agora, near and close to significam a mesma coisa. Então, próximo, near, ou close to, próximo a, tá? É similar ao next to ou beside, tá? Mas tem uma distância entre as duas coisas, tá bom? Não é exatamente assim no meiozinho, coladinho um no outro, não. É próximo a, near, close to, uma distânciazinha entre uma coisa e outra. Então, the receptionist is near the front door. Então, a recepcionista está próxima à frente da porta. This building is near a subway station. Esse prédio é próximo à estação de metrô. We couldn't park the car close to the store. Então, nós não pudemos estacionar o carro próximo à loja. Our house is close to a supermarket. Então, a nossa casa é próxima ao supermercado. A preposição on já significa que algo está numa posição que está fisicamente tocando. Lembra que eu falei com vocês? On. Então, toca no lugar, tá? Cover ou attached to something. Então, cobrindo ou agarrada a algo, tá? Então, the clock on the wall is slow. Então, a parede, o relógio na parede está devagar. He put the food on the table. Então, ele colocou a comida on the table. Então, a comida tocou na mesa, on the table. I can see a spider on the ceiling. Eu posso ver uma aranha no teto. Ela está tocando no teto. Ela está com as perninhas lá no teto, né? We were told not to walk on the grass. Foi dito a nós para não andarmos sobre a grama, na grama, tá bom? Aqui do lado deixei para vocês aí imagens que ilustram aí todas essas frases que nós falamos aí, né? Não exatamente as frases dos exemplos, mas outras frases também para que vocês tenham exata certeza aí do significado das preposições, tá bom, pessoal? Vocês leem com calma, pode baixar o PDF, guardar o material, tá? Continuando aí. Temos lá, above and over. Lembra que eu falei? Que eu podia usar a palavra over também, que significava above? São similares também, né? They both mean at a higher position than X, né? Então, numa posição mais alta do que algo, né? Um X, um X qualquer, tá? Mas above normalmente se refere à direção vertical, tá? Então, planes normally fly above the clouds. Então, os aviões normalmente voam sobre as nuvens, né? Mas numa posição vertical. There is a ceiling above you. Então, existe um teto sobre você, sobre a sua cabeça. There is a hollow over my head. Tem uma auréola, né, sobre a minha cabeça. I'm an angel. We put a sun umbrella over the table so we wouldn't get so hot. Então, nós colocamos uma sombrinha, né, que protege o sol, né, sobre a mesa, né, over the table,
So we wouldn't get so hot. Então, nós não vamos ficar tão quentes. Our neighbors in the apartment above us are really noisy. Então, os nossos vizinhos no apartamento de cima, above us, né, são muito barulhentos. Agora, a palavra over, ela também pode significar fisicamente cobrir a superfície de algo, tá? Quando é usada com a palavra all, por exemplo, all over, né? Então, there water all over the floor. Então, existe água por todo o solo, né? Todo o chão, né? Então, cobriu todo o chão, all over, tá? I accidentally spilled red wine all over the new carpet. Então, eu acidentalmente derramei vinho por todo o carpete novo, tá? Over is often used as a preposition of movement. Então, também é usado como preposição de movimento. Agora, vamos ver o under e o below. Under e below have a similar meaning too. Então, também tem significado muito parecido. They meant at a lower level, né? Então, eles significam um nível mais baixo, né? Something is above it. Então, tem alguma coisa abaixo disso, tá? Então, é como se fosse under, sob, abaixo. Your legs are under the table. Então, as minhas pernas estão abaixo da mesa, sob a mesa. Monsters live under your bed. Os monstros vivem embaixo, sob a sua cama. A river flows under a bridge. Então, o rio corre sob a ponte, abaixo, né? Embaixo da ponte. How long can you stay under the water? Né? Quanto tempo você pode ficar dentro da água, sob a água, né? Debaixo d'água. Miners work below the surface on the earth. Então, os mineiros, mas não é os mineiros de Minas Gerais, não. Os mineiros que trabalham na mina de minério, né? Trabalham embaixo da superfície da terra. Mas, às vezes, nós usamos a palavra underneath em vez de under, tá? Ou beneath em vez de below, tá bom? E não tem diferença de significado, tá bom? Então, under é normalmente usado como preposição de movimento também, ok? Não só de lugar. Agora, vamos ver aí um pouquinho dos phrasal verbs. Deixa eu diminuir aqui a minha câmera um tiquinho, depois eu mudo de lugar. Phrasal verb com o verbo get, tá? Então, eu tenho vários aí, ó. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8. Então, eu vou ter aí 16 phrasal verbs. Então, eu tenho 16 phrasal verbs aí. Eu gostaria que vocês prestassem atenção neles e que vocês também fizessem frases, tá? Diferentes dessas que estão aí e traduzindo o sentido de cada phrasal verb. Então, por exemplo, vocês vão pegar aqui, ó. O get along, ó. Get along, que a gente junta as duas palavras, né? Fica get along. Get along significa have a good relationship with someone. Então, ter uma boa relação com alguém. Então, um exemplo. My boss and I get along very well. Meu chefe e eu, ou minha chefe e eu, nos damos muito bem, né? Temos uma boa relação um com o outro, tá? Ou uma com a outra. Eu tenho outro significado para get along aqui, ó. Get along, interact or coexisting, né? Well, without trouble, que na verdade dá mais ou menos o mesmo sentido, né? Ou seja, eu vou interagir ou coexistir bem sem nenhum problema. I wish the kids would get along better. Então, eu gostaria que as crianças interagissem sem nenhum problema, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Vocês peguem aí os phrasal verbs com get, todos os 16, e façam frases diferentes dessas que estão aí, de acordo com o sentido de cada um, tá? Gente, phrasal verb não tem como traduzir ao pé da letra.
a gente tem que lembrar do significado. Cada um tem um ou mais significados. Então, a melhor forma de memorizar phrasal verb é com o uso, tá? Vocês têm que colocar no dia a dia do inglês de vocês, tanto na escrita quanto no listening. Toda vez que vocês ouvirem um phrasal verb e não souberem o que significa, anotem. Take notes, tomem nota, ok? Para finalizar aí, não se esqueçam de realizar todas as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. Different strokes for different folks. Cada louco com a sua mania. See ya, guys.